Salve galera da Vila Belmiro, sempre bem-vindos para mais aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre o novo técnico do Santos, que sim, impressionantemente, é Lisca doido. O homem que vem assumir a vaga de técnico, de treinador do time do Santos. E que vai chegando agora e, bom, é importante deixar claro que o próprio Lisca não assume. Em entrevista ontem que ele deu, ele falou que não tinha deixado o esporte ainda e tudo mais, mas que nada estava garantido que ele ia ficar, e que ele podia sim aparecer em outro time, mas que nada disso tinha acontecido, é cavada e tudo mais. Mas fato é, os setoristas, principalmente da UOL aqui, já deram como certo, né? Santos acerta a contratação de Lisca doido, que deixa o esporte após apenas 3 semanas. Gabriela Brino e Lucas Mussetti fizeram. Santos acertou o contrato de Lisca doido, 49 anos. Ele vai se despedir, né? Na partida contra o Vila Nova. E foi uma sugestão do Newton Ribeiro, que já tinha trabalhado com ele lá no Internacional. Que eu achei bem estranho a proposta. O Lisca doido xingou o Newton Ribeiro, segundo o próprio Newton Ribeiro, nesse trabalho do Internacional. E a sugestão do Newton Ribeiro de novo. É bom, mas ele também fala que ele achava que o Lisca era importante naquele momento em 2016 pro Internacional. Resultado, o Internacional foi rebaixado. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Continuar. Trazendo outra notícia daqui, ó. Falando que o Santos buscou unanimidade, a gente tem que trazer o Lisca, né? E após quase 2 semanas, o Santos está perto de anunciar o Lisca. O nome do treinador não foi unanimidade na Vila, mas ele vai chegar com a confiança do executivo Newton Ribeiro para um contrato curto e sem multa rescisória. Os primeiros contatos do presidente aconteceram no dia 7, às 7 horas do Bustos. E, bom, vou falar que ele estava sendo cogitado bem antes ali já. E depois de quase uma semana também, alguns novos no mercado, o Drummond foi anunciado. E o primeiro recado do diretor foi claro, a prioridade era para um técnico brasileiro. Então ele vetou o Pepa. Parabéns, Newton. Newton entendia que o Santos precisava de um técnico para ontem, então tinha que ter competitividade rápida, e é por isso que ele procurava um brasileiro, né? Também ele tinha um outro problema que era o orçamento. O Rueda até custava pagar um salário maior que o recebido. Legal. Newton sugeriu um nome de confiança: Guto, Ferreira e Lisca. Meu Deus do céu, tá? Newton, já não tô gostando nem um pouco de você. Mas ok. E bom, tá uma situação bem ruim, inclusive, porque com isso tá escrito até o Cabral Neto aqui, um dos filhos, até postou. Lisca pode aceitar alguma proposta, pode negar, pode ser sincero, mentir, pode voltar atrás, pode escolher o melhor momento para divulgar informação sobre o futuro, só não pode achar que todo mundo é burro. O Cabral Neto falou, né, que é comentarista lá da Rede Sport TV? Porque simplesmente, cara, todo mundo já sabe que o Newton tá acertado com o Santos, e o cara tá metendo uns caô, assim, em entrevista que é bizarro, né, tipo, não, isso não tá acontecendo, não, é tudo mentira. Então, lamentável a postura do treinador, que nem sequer chegou no Santos ainda, né. Mas tudo bem, né? Cara, eu lembro, eu sei que o trabalho dele foi ruim, mas nessas horas eu lembro do Bustos se despedindo do Barcelona de Guayaquil. Foi uma entrevista linda com o presidente, com todo mundo chorando, abraçando ele, falando como ele foi importante pro time, enquanto a gente vê a apresentação do Lisca, com o Lisca falando, não vou pro Santos não, sendo que tá acertado com o Santos. Bizarro, né? Bizarro. Pode recuar, pode mudar alguma coisa, mas por enquanto só posso falar bizarro, né? Mas bom, quem é o técnico Lisca doido? Vamos contar a história dele, mas antes de tudo, eu quero deixar claro, se você ainda não percebeu, não, eu não sou a favor da contratação do Lisca doido. Acho que o Santos tinha que procurar um técnico bem melhor que o Lisca doido. Um técnico que pra mim que não tem nível pra treinar o Santos, mas que eu desejo toda a sorte do mundo. Então o que eu vou fazer nesse vídeo? Apresentar a carreira do Lisca doido pra vocês, esquema tático do Lisca doido pra vocês, e só, né? Então eu já tô fazendo meu juízo de valor agora, pra que depois, conforme eu vá falando, ninguém vai falando, ele tá empolgado. Não, é porque assim, eu não vou contar o Lisca doido como se ele fosse um vilão, porque, né, senão perde todo o sentido do vídeo. Então a partir de agora eu vou começar falando do Lisca doido de uma forma um pouco mais imparcial, beleza? Então vamos lá. Bom, quem é o Lisca doido? O Lisca começou ali sua carreira, tem que pegar aqui no próprio SofaScore, como um treinador lá de base, lá atrás, tá? Tem mais do que isso aqui, mas tudo bem. E depois de vários times passar por Juventude, por outros times menores, ele chegou ao Náutico em 2013. Depois vai pro Sampaio Correia, volta pro Náutico, Ceará em 2015, Juventude em 2016, Internacional em 2016, Paraná em 17, Guarani em 17, Criciúma em 17. Junho ele vai lá pro Ceará, América Mineiro em 2020, julho de 2021 a Vasco e agora em 22 estava no Sport. A média dele de ganhos é 51%. Mas essa média é muito puxada pelo bom trabalho que ele teve no América Mineiro. Fora o trabalho do América Mineiro, ele tem trabalhos que geralmente ficam abaixo dos 50%, tá? Então, é importante falar.
Dito isso, é um técnico que teve o comando lá do Juventude, ele teve um comando interessante no Juventude, passando principalmente pela base, levou o time B do Juventude às quartas de final da Copa Lupe Martins e também à segunda fase da Copa São Paulo, mas não conquistou nenhum título, tá? Se destacou o meia Rennes com ele, os laterais Luiz Felipe e Naidson. Então ele tem um sentido grande em base, tá? O Lisca ele tem uma experiência decente na base. Entre ganhos e perdas, o Lisca deixou o comando do Luverdense. Isso daqui é interessante falar, porque foi o primeiro trabalho deles e poucos falam. Ele chegou no Luverdense na temporada 2011 e já está nas malas prontas para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O homem simplesmente fez um trabalho bem estranho, porque ele disputou 3 competições. Venceu 2, que foi simplesmente as 2 Copas, né? Foi a Vrenda Luverdense, ele venceu a Copa Pantanal e a Copa Mato Grosso. O único pesar foi em relação à Série C, onde ele não venceu nenhuma partida. Simplesmente o homem não venceu nenhuma partida. O Lisca foi lanterna com a Luverdense na Série C. Esse é o Lisca doido. Tá bom, pode ter melhorado, né? Depois ele foi pro Caxias, a parte da carreira que ninguém conta dele. Lisca deixou o Caxias para sofrer ameaças. Mas isso aqui é um pouco, eu acho um pouco injusto, tá? Porque o Lisca comandou o Caxias na surpreendente campanha do time no primeiro turno do Campeonato Gaúcho, onde se classificou para a final. Chegou a estar vencendo o Grêmio por 2-0, mas aí ele cedeu um 2-2 pro Grêmio e acabou perdendo pros pênaltis. Mas interessante, pô, pensa que o Caxias conseguiu fazer um 2-0 no Grêmio, tá? O Grêmio que era mais forte lá na época, né? Interessante até. Novo Hamburgo anuncia Lisca como técnico da equipe, e aí o Lisca foi anunciado pelo Novo Hamburgo. Ele veio no lugar do Luiz Carlos Lima de Lorenzi. E... o nome dele é isso, Luiz Carlos Lima de Lorenzi. Esse é o nome do Lisca doido, bonito, né? E bom, tá bom, não tem muito o que falar. Depois ele vai lá pro nosso querido Náutico, né? E aí ele fala aqui que ele lamenta a demissão do Náutico, reconhece limitações, mas acredita que fez um bom trabalho. E no dia que completava 6 meses no comando do Náutico, o Lisca deixou o Castelão após assumir culpa pelos recentes resultados da equipe. Então ele teve que assumir culpa pelos recentes resultados. Após o desabafo, a direção decidiu demitir o treinador para dar um novo nome à equipe com 14 rodadas restantes. Contra o Ceará, a Lisca havia completado 35 jogos pelo Timbu. Teve 15 vitórias, 8 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 50,47%. Contudo, com começo arrasador na Série B, onde conquistou 16 pontos em 6 jogos, começou muito bem. Lisca só somou mais 20 pontos nas outras 18 rodadas. Então, de 18 vezes 3, aí, de quase 60 pontos, de 50 pontos, ele conquistou 20. Então, bem abaixo, né? E aí ele caiu. Então, um treinador que tem mostra uma certa tendência de começar muito bem, começar arrasador, começar bem, decai, tá? Bom, tá. E aí o Ceará anunciou o Lisca como novo treinador do clube. Lisca doido foi o novo técnico. E ele teve alguns feitos e tudo mais. E aí vamos pro próximo, que é do Inter. Porque o Inter também anunciou o Lisca como novo técnico para evitar a queda pra Série B em 2016. Realmente ele tá chegando aí. E, se eu não me engano, aqui era Newton Ribeiro, tá? Que contratou ele, inclusive, para evitar. E resultado, o Inter caiu. Então, o Lisca chega para evitar que o Internacional caia em 2016. E o Internacional cai. Tá? Então, você vê que não deu muito certo. Depois, o Lisca foi pro Paraná. Pela primeira vez após a demissão polêmica lá. E o Paraná enfrentou o Ceará nesse domingo. E além da pressão social, também foi um comando. Lisca comando do Ceará. Isso foi na época que ele estava em 2017 no Ceará, tá? E, bom, ele foi contratado pelo Paraná Clube na segunda semana do mês após a saída de Cristiano. Seu trabalho foi considerado pilar do time para chegar na Série A. Então o Lisca fez uma importante passagem pelo Paraná Clube para o Paraná chegar na Série A, tá? Após carona, o início do trabalho técnico mudou o clima do tricolor, né? E falava que o elenco estava mais relaxado e mais unido. Mas a lua de mel entre o Lisca e a diretoria acabou logo mais quando precisavam, horas antes da partida contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. No mesmo dia, o Paraná divulgou uma nota curta comunicando a demissão. Ou seja, o técnico simplesmente meio que sumiu do time ali, horas antes do jogo. E aí tá falando bastante da desafio na época do Guarani e tudo mais, que ele também teve alguma questão importante ali no Guarani. Bom, o Guarani também anunciou o Lisca doido, né? Lisca doido, em 2017, por isso que fala bastante do Guarani. E trouxeram o Lisca justamente para tentar dar um jeito, né?
teve alguma consulta, tudo mais, tem um temperamento exclusivo, que nem deu negócio, ele dirigiu Juventude e tudo mais. Fala muito aqui mais do temperamento do Lisca do que de suas carreiras, né? Lisca também foi pro Criciúma, depois entrou no lugar do Beto Campos, mais uma notícia que pouco fala do estilo dele. E aí o América fala do Lisca doido, que assinou até o final do ano, né? Lisca checando o Coelhão. E foi onde ele fez o seu melhor trabalho, tá? O Lisca tinha 47 anos. Depois, então, o Vasco trouxe o Lisca doido. E o Vasco chega ao time carioca para tentar trazer o time de volta à Série A. Deu certo? Não. Legal, né? Ele chegou na semifinal da Copa do Brasil 2020, conseguiu acesso para a Série A em 2021 e se sagrou vice-campeão mineiro nesse ano. Foram os grandes feitos do Lisca, né? Depois ele foi pro Sport para comandar o time no restante da Série B. Isso foi bem recente. No dia 27/6/2022. Ou seja, 2 ou 3 semanas atrás, né? E, bom, as conversas avançaram. Inclusive ele já estava no bid, Lisca doido. O treinador deve chegar pro Recife para comandar a equipe e tudo mais. E ele chegou lá após alguns bons trabalhos, né? Através da torcida do Cruz Maltino e tudo mais. E aqui tá falando, né, que como que o Lisca fez um trabalho bem razoável em outros times. Mas tá, essa é a carreira do Lisca. Passou por muitos times, a maioria de Série B ou C. E quando ele pegou 2 times de Série A, que foram o Inter e o Vasco tava na Série B e não subiu. O Inter tava não querendo cair e caiu, né? Então a gente vê porque muitas falam que o Lisca não é técnico para time grande. E aí a gente pode falar o esquema tático do Lisca. Cara, eu quero deixar claro, essa carreira dele, conturbada, polêmica e que nunca teve uma estabilidade num time grande, é o que mais preocupa. Eu acho que o esquema tático dele não é tão horrível quanto falam, não, tá? Como é que o Lisca ataca? Eu deixo esse time roxo aí só pra gente decorar, mas penso que o Santos é esse. Ó. O Santos, na minha visão, jogaria com o Lisca nessa escalação. Bauerman, Kaique, Madison, Lucas Pires, é claro que se veio outro lateral. Fernandes, Anocelli, Bruno Oliveira, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Ângelo. Minha única dúvida, na verdade, é que pra mim talvez jogue o Felipe Jonathan no lugar do Lucas Pires, vocês vão entender o porquê. E talvez jogue o Auro no lugar do Madison, tá? Talvez. As substituições pra mim podem ser na lateral. Mas o que vai ser o Santos, na minha visão, com o Lisca? O Lisca, quando ele ataca, ele faz uma linha de 3. Então, uma saída de 3. Os laterais avançam. Os pontas também. Eu sei que tá parecendo muito um Holland 2.0, sei lá. E aí os meias ocupam esse meio de campo aqui. O time joga mais ou menos assim. Legal. Quando o time avança, os pontas dão profundidade, ó. É diferente do Bustos, que os laterais dão profundidade. Não, os pontas dão profundidade. Não, eles dão amplitude, perdão, não é profundidade. Os meias /volante dão profundidade. E os laterais afunilam pro meio. Por isso que eu não sei se vai jogar o Lucas Pires e o Mato. Pode ser muito mais o Auro e o Felipe Jonathan que tem essa característica. E o centroavante vai pro centro, né? Então o time ataca numa linha assim, ó, mais ofensiva mesmo. Costuma chegar na área com 5 jogadores. E aí, ó, Lucas Braga, Zanocelo e Lucas Pires, Bruno Oliveira, Ângelo e Madison. É um time que triangula, tá? Ele tem uma triangulação entre esses 3 jogadores aqui, sempre. Sendo que o ponta sempre vai ser o mais aberto, o Bruno Oliveira, o meia sempre vai mais pra área. E o lateral é sempre quem vai ficar um pouco mais atrás como construtor. Se esse lateral sobe, o que acontece com o lateral oposto? Ele desce, tá? Então nunca sobem os 2 laterais no time do Lisca. Então, por exemplo, vai estar aqui o Zanocelo, vai estar o Lucas Braga, eles vão construir uma jogada aqui, ó. Vai chegar na área o Bruno Oliveira, vai chegar na área, sei lá, o Madison, vai chegar na área todo mundo. Vai chegar na área 5 jogadores. O Lucas Pires não. O Lucas Pires fica aqui atrás. Também o que pode acontecer é o Zanocelo fica aqui atrás, o Madison fica aqui atrás, tá na direita, né, a bola. E o Bruno Oliveira corre pra cá pra se deslocar. E aí fica esses 3, e aí na retaguarda fica o Zanocelo e o Madison. Então ataca com 5, defende com 5. Ele tem uma contrapartida, uma contra-reatividade constante. Então, sempre que o lateral direito subir, o esquerdo desce. Sempre que o esquerdo subir, o lateral direito desce. Nunca sobem os 2 laterais juntos. O lateral joga mais afunilado pro meio, pra fazer o ponta da amplitude pelo lado. E o meia meio que receber essa bola na entrada da área e formar um triângulo aqui. Então, meia, ponta, lateral. Meia, ponta, lateral. Pensa que tá assim. O centroavante fica aqui. No lado oposto, geralmente vem o outro ponta. E às vezes o outro volante ou lateral, mas nem sempre, tá? Isso não é uma constante. O que o Lisca gosta de fazer bastante? Vamos falar que a bola tá aqui, ó. Zanocelo, Lucas Pires e Lucas Braga trabalhando.
e o Bruno Oliveira tá aqui na direita e o Ângelo tá aqui na direita. Eles invertem. Então, eles vão puxar, o Marcos vem pra cá também, então puxa a marcação pra cá e inverte. Pra que essa inversão? Muitas vezes pra sair esse buraco aqui, ó. Então, pensa que a bola tá aqui, o Ângelo tá aqui, esse cara tá aqui. Olha como que o time inteiro do adversário veio pra cá pra marcar. E inverte pro Ângelo, e o Ângelo acha esse buraco deixado aqui pelo camisa 3, ó, pro Bruno Oliveira. Tá vendo? A jogada aqui, ó. Essa é uma jogada que se faz bastante nos times do Lisca, inversão de bola, sempre tentar pegar as costas do último homem. O Lisca, ele tem muito esse trabalho de pegar as costas do último homem, é uma coisa muito, muito constante. A volta do Lisca pra recuar é com Fernandes, Bauerman e Kaique, ou pode ser o Maicon, né, na verdade. Kaique nem tá no mesmo time, né? Vou botar o Maicon aqui. Maicon. Me preocupa um pouco essas linhas que são um pouco altas até do Lisca. Não chegam no meio de campo não, ficam aqui mais ou menos, tá? Porque o Maicon é mais lento, me preocupa um pouquinho. Mas a volta do Lisca seria com 5. Então, geralmente o volante e o lateral, que ficou mais recuado, vão voltar mais. E vão tentar fazer uma linha um pouco mais parecida com um 5 ou um 3-2, alguma coisa assim. Baseada nas linhas de 3 atrás e 2 aqui na frente, tá? Assim que é a recomposição defensiva. E aos poucos o time vai voltando a se ajustar para a posição original. Então, Lucas Braga voltando pra ponta, ele voltando pra cá, e esse cara vem mais pro meio, esse cara vem mais pro meio, libera o volante pra ser volante, o lateral cai pro lado, e aí fechou o time de novo, tá igual como tava antes. O time marca pressão, tem gatilho de pressão. Geralmente esse time joga numa linha média, quando o adversário tá muito com a bola, ele vai pra uma pressão. Quando a bola é tocada pra trás, o time avança e faz uma pressão no adversário, uma característica também do time do Lisca doido. E na marcação realmente defensiva, numa fase bem defensiva, o Lisca ele tem bastante a tendência de deixar os dois volantes aqui, sobe os laterais pra cá, deixa um volante mais próximo a eles e o outro um pouco mais solto, e o time dá uma bela compactadinha, não fica recuadaço, mas dá uma bela compactadinha, tá? É isso, geralmente. Às vezes ele dá até mais liberdade pros pontos do que alguns outros técnicos. Taticamente é um técnico que tem até ideias. O problema é que ele nunca mostrou capacitação para aplicá-las em um time maior. Então, é uma aposta, é uma loucura, em um momento que o Santos precisava de estabilidade. Vamos ver se dá certo. Vamos rezar, vamos torcer para dar certo. Ao Lisca, desejo boa sorte, tá? Muito boa sorte, eu conto que faça um bom trabalho aí no time do Santos, tá bom? Muito obrigado, é isso, peço seu like, seu comentário, seu compartilhamento, e agora eu fui.